Olá! Hoje faremos uma reflexão sobre vida, legado e a eternidade dos que permanecem em nós. Meu nome é Antônio Artequilino e você está comigo aqui no canal Pensar com Arte. Você sabe o que é um epitáfio? No seu sentido literal, é uma breve inscrição colocada em uma lápide ou monumento funerário para homenagear o falecido. Sua origem vem do grego epi, ou seja, sobre, acima, e tafos, que é túmulo, significando literalmente sobre o túmulo. Não obstante, o sentido figurado, simbólico, expande o conceito para além dos cemitérios e frequentemente pode ser usado para descrever uma lista de arrependimentos, anseios não vividos ou até mesmo um balanço final sobre o que se construiu em vida. Um exemplo famoso na música brasileira, você vai lembrar, é a canção Epitáfio, da banda Titãs, que funciona como uma reflexão sobre a finitude da vida e a importância de aproveitar o momento presente. Sendo assim, existe uma pergunta instigante que costuma nos causar um certo desconforto, mas que talvez seja uma das mais importantes que alguém possa fazer. O que deveria estar escrito sobre a nossa lápide? Ou mais profundamente ainda, o que as pessoas escreveriam sobre nós quando já não estivermos aqui? Os antigos chamavam essa inscrição de epitáfio. Em poucas palavras, o epitáfio tenta condensar uma existência inteira. Há epitáfios que exaltam feitos extraordinários, outros celebram conhecimento, alguns revelam humor e muitos outros traduzem apenas o mais absoluto silêncio. O poeta gaúcho Mário Quintana, por exemplo, escolheu talvez o mais desconcertante de todos os epitáfios. Ele escreveu: "Eu não estou aqui". Sim, três palavras que negam a morte física como ponto final e sugerem que a essência humana nunca cabe numa mera sepultura. E ao longo da história, muitos homens e mulheres deixaram frases inesquecíveis para dialogar com a posteridade. Vamos a mais um exemplo. Na lápide de John Keats, um dos maiores poetas ingleses de todos os tempos, lê-se que seu nome foi escrito na água, como quem reconhece a fragilidade da fama diante do tempo. E Emily Dickinson, renomada poetisa norte-americana, em sua lápide está escrito: "Chamada de volta". Todos esses escritos compreenderam algo essencial. O verdadeiro legado nunca está nas palavras gravadas na pedra, mas na memória gravada no coração das pessoas. Por tudo isso, escreva seu epitáfio sob a inspiração de uma palavra absolutamente fantástica: é o amor.
Na realidade, quando tudo passa, quando os títulos desaparecem, quando os diplomas amarelecem, quando os aplausos silenciam, quando o patrimônio material muda de mãos e até mesmo o próprio corpo retorna à terra, resta apenas aquilo que fomos verdadeiramente capazes de oferecer aos outros. Sim, o amor é o único patrimônio que cresce justamente quando é repartido, quando é dividido, quando é compartilhado. Não me refiro apenas ao amor romântico, refiro-me também ao amor que educa sem humilhar, ao amor que acolhe sem perguntar quem merece, ao amor que escuta antes de julgar, ao amor que permanece mesmo quando a vida impõe grandes distâncias. Talvez seja esse o único epitáfio verdadeiramente universal, porque ninguém, absolutamente ninguém, deseja ser lembrado apenas por ter sido rico, famoso ou poderoso. No íntimo, todos desejamos ouvir alguém dizer um dia: foi uma boa pessoa. E é justamente nesse ponto que meu pensamento encontra uma pessoa muito, mas muito especial. E eu quero compartilhar com você. No dia 10 de julho de 2026, despedi-me de minha querida tia Cleusa, nascida em 25 de setembro de 1939, na cidade de Itaporanga, sertão da Paraíba. Terra que agora também guarda seus restos mortais e a memória de sua belíssima caminhada. Em 2025, no ano passado, tive a alegria de homenageá-la em meu livro Além do Tejo, a poesia habita no coração de Évora. Escrevi nas páginas 209 e 210 um poema inspirado em sua delicadeza, na sua dedicação às crianças, em sua capacidade rara de transformar cuidado em verdadeiro afeto, em missão de vida. Então, por que não? Vamos ao poema que escrevi para a tia Cleusa. Sonhei com um mundo mais bonito, fraterno, solidário e acolhedor. Ao acordar, lembrei-me de tia Cleusa, uma flor formidável que exala aromas de liberdade, acolhimento e muito amor. Irmã do meu saudoso e querido pai Ourim, além de Lorival, Laudelino e Chiquinho. Tia Cleusa, maravilhosa sertaneja, que soube viver à altura dos ideais de Antônio e Belmira. Seus pais e também meus inesquecíveis avós paternos. Ao visitá-la na pequena cidade de Itaporanga, encontrei uma inefável fotografia, guardada com ternura ao longo do tempo. Um registro belíssimo e singular, de amorosidade, cuidado e poesia. Sim, poesia que fez de minha amabilíssima tia a mulher mais bela do sertão da Paraíba.
Ela foi a enfermeira das dores do coração. Cuidou das feridas mais profundas de uma intrépida e agradecida população, que hoje lhe rende justas homenagens. Tia Creusa, sempre generosa, sempre destemida, humilde e sensata e em vida reconhecida. Por favor, continue a irradiar benevolência e a rejeitar a violência desse mundo insano. Tia Creusa, exemplo de mãe amorosa, irmã cuidadosa, filha maravilhosa e sem igual. Tia sem igual. Representa para mim o ímpeto humano a insistir no enfrentamento de cada desengano em favor de uma sociedade mais fraternal, mais justa, menos egoísta e menos dividida. Tia Creusa, meu ideal de beleza da alma, refúgio que ampara e acalma meu ser, minha inspiração maior de bem-querer e vida. Sim, meu amigo e minha amiga, hoje compreendo que esse poema que acabei de declamar tornou-se muito mais do que uma singela homenagem. Na realidade, ele se transformou numa forma de eternidade, porque a literatura possui esse estranho milagre. Ela permite que pessoas continuem respirando dentro das palavras muito depois de terem partido. Lamentavelmente, vivemos uma época muito estranha. Falamos demais sobre sucesso e muito pouco sobre legado. Muitos preferem acumular seguidores nas redes sociais e o fazem em prejuízo do diálogo até mesmo com vizinhos. Registramos milhares de fotografias e esquecemos de construir lembranças verdadeiramente significativas, que merecem ser guardadas no coração. Corremos para todos os lados e muitas vezes já não sabemos a direção e desconhecemos o sentido de nossas próprias vidas. Entendo que talvez devêssemos inverter a pergunta. Em vez de questionarmos quanto consegui conquistar na vida, talvez devêssemos perguntar quanto amor deixarei quando finalmente partir. Porque ninguém mede uma existência pela quantidade de anos vividos. Não, isso seria muito simplório. Mede-se pela intensidade do bem que foi semeado. Ou seja, as crianças que Tia Creusa acolheu, as famílias que confortou, o amor que dedicou a todas as pessoas ao longo da vida, tudo isso constitui um patrimônio invisível, mas ao mesmo tempo formidável, extraordinário, que nenhuma herança material consegue superar. Talvez esse seja o sentido mais profundo de um epitáfio.
ele não deveria resumir uma morte. Deveria sim revelar uma vida. Se hoje eu tivesse de descrever um epitáfio para minha querida tia Creuza, não escolheria longas frases. Escreveria simplesmente o seguinte: aqui repousa alguém que transformou cuidado em primazia e amor em legado. Por falar em legado, qual legado deixaremos quando partirmos? Nesse sentido, se um dia me perguntarem qual epitáfio desejo para mim, responderei com o máximo de simplicidade. Enfrentou as incertezas da vida com a plena certeza de quem morre de amor todos os dias. Certamente, amar já é uma forma de permanecer. Eu diria que morrer de amor cotidianamente significa renascer a cada instante, a todo momento. A história humana comprova que quem vive apenas para si mesmo desaparece rapidamente. Mas quem vive para os outros continua existindo na memória, na gratidão e na bondade que inspira. No fim das contas, talvez a maior vitória do ser humano não seja, como muitos querem, vencer o tempo. A maior vitória será vencer o total esquecimento que é fruto do egoísmo e da mediocridade. E isso somente o amor consegue fazer. Portanto, antes que o destino e o acaso escrevam o nosso epitáfio, vamos escrever nós mesmos a nossa história de vida. Uma história emancipada, autônoma, independente, crítica. Ou seja, uma vida que vale a pena ser vivida, com menos vaidade, mais generosidade, menos pressa, mais presença, menos orgulho e mais perdão. E sobretudo, com mais amor, porque o amor é a única palavra suficientemente grande para resumir uma existência verdadeiramente digna, bonita, inspiradora, generosa, justa, engrandecedora, bonita e humana. E permitam-me encerrar esta homenagem à minha querida tia Creuza, lembrando um dos versos mais belos da literatura brasileira, escrito no século XIX por Álvares de Azevedo, no poema intitulado Lembrança de Morrer. Eu quero falar desse poema como uma delicada reverência àqueles que já partiram, mas que permanecem vivos na saudade que sentimos. Os versos são belíssimos, são os seguintes: descansem o meu leito solitário, na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz, e escrevam nelas: foi poeta, sonhou e amou na vida. Por tudo isso, que o nosso bom Pai do céu conceda descanso eterno à querida tia Creuza e conforto a todos nós que sentimos sua ausência, e que cada pessoa, e isso enquanto ainda há tempo, possa escrever diariamente o seu verdadeiro epitáfio, não sobre uma pedra, mas no coração das pessoas, tendo uma única palavra como síntese maior de toda a vida: amor.
Por fim, não peço likes, não solicito nenhuma inscrição neste canal. Mas peço encarecidamente apenas que você reflita seriamente sobre o conteúdo deste vídeo. Um grande abraço e até a próxima.